ainda não existe. E vamos estabelecer um conselho regional de ética pública para que essas questões sejam discutidas também de maneira transparente. Além disso, nós queremos instituir um cinturão de participação popular de controle público sobre o governo, né, através de mecanismos virtuais, de consultas virtuais, de participação direta na Assembleia, de participação indireta através dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, estabelecendo uma vigilância permanente da sociedade sobre o governo. Finalmente, os projetos que serão importantes do governo serão os transversais, os integrados, que terão um controle centralizado do governo através da Secretaria-Geral. E são esses projetos que terão recursos do governo. Então, com isso, nós vamos fazer um esforço muito grande, né, para dar um combate a qualquer desvio de conduta dentro do serviço público. Né? Porque eu disse ontem na palestra que eu fiz junto ao Ministério Público, essa questão da corrupção é muito focada sempre na conduta dos agentes públicos, mas nunca na conduta dos agentes privados que corrompem os agentes públicos, ou que são chamados a serem corrompidos pelos agentes privados. Então, a questão da ética pública está relacionada não somente com uma luta dentro do Estado, mas também uma luta na sociedade, né, para baixar radicalmente a taxa, né, de ilegalidades, a taxa de corrupção, já que nós sabemos que ela nunca será extinta, né, ela faz parte da imperfeição humana. A gente baixando muito, e é isso que nós queremos fazer, isso já será uma conquista extraordinariamente importante. Eu não sei se vocês perceberam uma notícia distorcida que foi publicada, que é mais ou menos comum, sobre o governo Lula, em relação à questão da corrupção. Um conjunto de países altamente desenvolvidos e países periféricos, o percentual de pessoas que acham que a corrupção aumentou, né? Porque é uma coisa comum as pessoas acharem que a corrupção aumentou. Com toda a cobertura que você fez aqui no Brasil, né, na luta contra a corrupção, com mais de 200 inquéritos e mais de 100 mega inquéritos da Polícia Federal, houve uma maior percepção da corrupção no Brasil. De fatos de inquéritos originários, de fatos que estavam ocorrendo no Brasil alguns há 20 anos. E que, inclusive, foi constatado por uma pesquisa da USP, que a Folha de São Paulo teve a dignidade de publicar, dizendo que nunca se combateu tanto a corrupção no país através desse inquérito. Pois bem, o Brasil foi um dos países em que a taxa de pessoas, o percentual de pessoas que diz que a corrupção aumentou, é um dos menores do mundo, em relação a esse bloco de países mais desenvolvidos. Enquanto que na Rússia é maior, nos Estados Unidos é maior e em outros países é maior. Então isso significa que nós estamos avançando, né? Isso não é uma propriedade do Partido dos Trabalhadores, do partido que eu pertenço. Eu acho que tem vários governos de vários partidos, né, que fizeram um esforço nesse período, e particularmente a partir do exemplo do governo federal, com as ações da Polícia Federal de maneira indistinta, atacando a corrupção, seja qual for a sua origem. Só uma perguntinha do Twitter, o pessoal que está acompanhando. A Niara de Oliveira pergunta como será o tratamento com o MST, especificamente a questão das escolas itinerantes. Será um tratamento igual a qualquer movimento social. O MST tem que se comportar dentro da lei e da Constituição, terá um diálogo permanente conosco, já pedindo ao MST que nos avise quando achar necessário, para que nós possamos interferir para ajudar que eles resolvam os seus problemas. Ou seja, que eles produzam conosco uma política de antecipação. E sempre que tivermos uma determinada possibilidade de confronto, queremos nos antecipar para resolver pelo diálogo, para resolver pela persuasão, para resolver pela negociação. O MST é um movimento que tem feito aqui no Brasil ações que têm repercussão mundial. O Brasil ainda deve uma reforma agrária, o Estado brasileiro ainda deve uma reforma agrária para a sociedade brasileira. Essa reforma agrária tem que ser adequada às realidades regionais. Essa reforma agrária tem que ser um elemento de impulsão do desenvolvimento agrário no país, seja através da valorização da agricultura familiar, através da formação dos assentamentos com base técnica, seja através da abertura de nichos do mercado que o Estado faça para comprar esses insumos, que são produzidos com agregação de valor a partir da pequena propriedade
e das cooperativas de pequenos proprietários. A nossa relação com o MST vai ser a mesma relação que nós temos com a FASUL, não ser com a FASUL. Ou seja, uma relação republicana, dentro da lei, no respeito às suas movimentações e fazendo movimentos a partir do Estado para que quaisquer conflitos sejam resolvidos dentro da legalidade. Né? Muito se fala aqui no Brasil, frequentemente, das chamadas ocupações do MST, que efetivamente existe e que algumas delas são ocupações que geram problemas de enfrentamento grave, inclusive com as polícias estaduais, né, que são obrigadas por mandado judicial a cumprir uma determinada missão constitucional. Né. Mas pouco se fala, por exemplo, nos movimentos que são feitos pelos grandes proprietários rurais aqui no país, de ocupação de bancos, interrupção de ferrovias. Um movimento que houve em Brasília, quando eu era ministro da Justiça, eles ocuparam uma esplanada, parecia que estavam preparando um golpe de Estado na época valente para renegociar as suas dívidas. Isso não existe crítica da grande imprensa, tá? Porque aí existe uma espécie de conivência, né? A conivência do silêncio ou até o apoio. E nós vamos dar um tratamento republicano. Tanto os grandes proprietários, como o MST, como os pequenos agricultores, vão poder fazer as suas manifestações desde que respeitada a Constituição, a lei e os direitos democráticos de todos os cidadãos. Bom, só para manter o tema, eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito da questão das políticas para assentamentos. Né? Eu vou dar dois casos que envolvem duas questões que podem estar envolvidas nisso aí. Na região de Santana do Livramento existem 31 assentamentos de reforma agrária. 80% dos alimentos da cidade vem da Ceasa de Porto Alegre. Os agricultores não estão produzindo alimentos lá e eles produzem soja transgênica e são vendidas para as grandes empresas transnacionais de soja. Outra questão que envolve isso é a questão da alimentação escolar. Hoje tem uma lei federal que garante que 30% da alimentação escolar tenha que vir da agricultura familiar. Nas escolas estaduais, essa compra tem que ser feita direto de cada escola para a organização dos agricultores. Tanto as escolas como os agricultores não estão preparados para fornecer os alimentos. Eu acompanho direto um projeto da Postobras, sou jornalista responsável por ele na cidade de Maquiné, em que 5 agricultores estão formando um coletivo, ainda informal, e já estão conseguindo, com 5 famílias, fornecer os 30% de comida para a merenda escolar. Isso mudou radicalmente o cardápio das crianças, que se sentem muito mais felizes e contentes com a comida que estão comendo. As merendeiras estão conseguindo produzir alimentação saudável com produtos que antes não chegavam, né, produtos de preço que não chegavam na mesa. E a gente, com relação ao MST, a gente não vê uma grande disputa hoje por terra aqui no estado. Os acampamentos estão bem enfraquecidos e os assentamentos é que estão precisando de uma força, tanto de investimento como de organização. E essa lei, eu acho que ela possibilita um arranque já desde o início do governo para essa questão de fornecimento de alimentos saudáveis à nossa população. Queria saber qual a opinião do senhor sobre essa questão. Provavelmente é a mesma coisa, porque a verdade é que nós vamos instituir uma Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo especificamente destinada aos assentamentos e às comunidades da agricultura familiar. Esta questão, essa informação que colocasse é real. Tá? Em muitos assentamentos há, entre aspas, um desvio de finalidade para a realização do assentamento. E isso está relacionado com a omissão das autoridades. Nós tivemos aqui, durante os últimos 4 anos, uma ausência completa de colaboração do governo estadual, com o governo federal, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que esses assentamentos e a própria comunidade da agricultura familiar aqui no estado tivesse possibilidade de acesso a outros programas do governo federal, além do simples programa de financiamento do PRONAF aqui no estado. Então nós vamos interferir nisso aí. Vamos interferir, estamos organizando, portanto, a estrutura institucional adequada para essa interferência. Finalmente nós tivemos